Olá pessoal, sou Daniel Barbosa e vamos continuar com a vida de Santa Margarida de Cortona. É interna a beleza dos santos. A sua grandeza não está nos grandes feitos que aturdem os contemporâneos e longa fama que lhe criam nos séculos posteriores, nem na participação do poder divino que se manifesta em milagres. É na solidão e no retraimento que ela nasce e cresce e se firma até brilhar, chegada a hora pela ação externa. O que viu o mundo não era nem a força nem a beleza das almas santas, só apreciou um ou outro fruto sazonado de abundante colheita reservada ao Pai que vê o que está oculto. Percebeu, e muitas vezes inesperadamente, o fato externo, o milagre que surpreende, impressiona e se impõe, sem atinar com as causas invisíveis, porque interiores, e, cuidadosamente ocultadas, vê como por relance a manifestação súbita de uma vida rica e viçosa, que jorra de uma fonte cujas águas não se lança para a terra, mas para o único, imenso e infinito oceano, Deus, princípio e fim de toda a vida, que para sua própria glória criou o coração humano. Esta fonte não a descobre o mundo, leviano nas suas apreciações. São virtudes interiores que se escondem aos olhos do público e só aos de Deus está patente, havendo mister exame atento e cuidadoso do observador, para não lhe passarem despercebidas. Estas virtudes são o pedestal da vida dos santos e o alicerce de todo edifício espiritual. São elas que animam seus atos públicos, que os inspiram e sustentam sua execução. Não é ao mundo que os santos deram o que tinham de melhor, deram-no a Deus. E o deram no silêncio e no recolhimento, e de tudo, sem dividir o coração entre Deus e o mundo. Quando saem da solidão e obram grandes coisas e fazem sentir as forças vitais que neles residem, é só para conquistar o mundo e levá-los aos pés do grande rei. Vem muito a propósito as palavras de conhecido escritor contemporâneo, diz ele. O retirar-se foi cunho característico dos santos. Procuravam esconder virtudes, exceção feita dos milagres. Qualquer um de nós, entusiasmado por uma causa ideal, podia fazer as obras que eles faziam publicamente. O estadista para sua pátria, o sábio para a ciência, o filantropo pelos seus semelhantes. Era para Deus e para a religião o entusiasmo dos santos, e com energia gigantesca forçaram os homens a honrar seu Pai que estás nos céus. Não mostraram, porém, ao mundo sua verdadeira e íntima santidade. O mundo jamais conheceu a ação da graça divina em sua alma, nem seu amor ardente a Deus, nem sua íntima e ininterrupta união com Ele, nem seu amor ao próximo ou a penitência e mortificação, nem sua humildade, paciência e generosidade no sacrificar-se, nem seu espírito de fé e a sua castidade virginal. Só não estavam escondidas essas virtudes ao olhar do prescrutador de Deus. Observavam assim os santos o conselho do Divino Redentor. Não façais as vossas boas obras para os homens. Não veja a vossa mão esquerda o que fizer a direita. Orai a vosso Pai na solidão. Não é de todos os santos que nos é revelada esta vida interior, esta sua verdadeira glória. De muitos e dos maiores a ignoramos de todo. Conhecemos-lhes o nome e os fatos externos da vida, nos quais transluz uma alma cheia de Deus. Pintar, todavia, o quadro da vida interior só em grandes rasgos é possível. Quanto a Margarida, somos mais felizes. Não nos seja dado, embora seguir passo a passo o desenvolvimento da sua vida interior, tão farta, tão abundante, tão rica, e observar como naquele magnífico jardim de Deus brotaram as virtudes heróicas, sempre abriu a porta deste jardim o seu fiel biógrafo, e nos deixa entrever com o que cuidado e trabalho a santa cultivava as flores celestiais por mão divinas plantada em sua alma. Logo, ao começar sua vida para Deus, já purificada de seus pecados pela confissão geral, havemos presa de um santo temor, apenas temperado pela confiança na divina misericórdia. Grande erro seria imaginar fosse, desde então, a vida espiritual de Margarida um calmo e tranquilo subir, de degrau em degrau, a montanha da perfeição. Sobe ela, é verdade, e sobe constantemente,
mas não se adianta sem lutas e esforços heróicos, e muito menos seu progredir é um constante gozar da presença sensível de Deus. É antes a eterna alternativa de gozos indescritíveis e aflições desesperadoras. Sente-se, ora transpassada como num céu, tomada dos mais sublimes enlevos místicos, que não somente lhe suavizam a mortificação e os rigores, mas a tornam ávida de maiores sofrimentos. Ora, se consome em secura, tristeza e desânimo, julgando-se abandonada do Senhor, ao faltar-lhe o consolo fortificador da presença sensível de Deus. Crescem e se afundam cada vez mais em sua alma estes sentimentos, este gozar e esse desconsolar-se. Sempre mais e mais delas se apoderam a dor e a alegria que a fazem exclamar: Por que, Senhor? Tornei-me qual criança, que não quer ser arrancada nem por um instante dos peitos de vossas consolações, e não quer ficar um momento sequer sem algum sinal certo de vosso amor? E outra vez: É imensa e indizível esta alegria da vossa presença, Senhor. Com a doçura que desfruto, poderia aceitar todos os tormentos, nenhuma tentação, nenhum suplício me podem espantar. De tal maneira, vossa consolação muda em suavidade todas as amarguras que me bastariam para me lançar numa fogueira, e no meio das chamas havia de cantar de alegria. Julgava então que nem no céu maiores gozos pudesse haver para os próprios bem-aventurados. Depois desse gozar inefável, natural era que assim Deus o ordena para todos os eleitos. Sobreviram-lhe dias, e não só dias, mas épocas prolongadas de desconsolo, de sentir-se no ermo de crudelíssimo sofrer. Anunciam-lhe o mesmo Senhor tais penas, que excessivas seriam para o amor. Minha filha, avisou Jesus, muito graves são as enfermidades de teu corpo, que se consome lentamente por minha vontade. Gravíssimas também são as provas que te ocasiona o tentador, mas o que te parece o pior, e mais te aflige, é a suspensão de minhas divinas e suaves comunicações. Por muito que estivesse preparada por tais avisos, quando vinha de fato a hora do desconsolo, torturada gemia: Tornai a mim, ó Deus Altíssimo, amado meu, esposo meu, que sem vós não encontro repouso. Passava então em chorar e lamentar-se noites e dias, e de tal maneira apavorava que só o receio desta prova não podia conter as lágrimas. Tornam-se mais frequentes e se prolongam esses instantes dolorosos, à medida que a serva de Deus cresce em perfeição. Passada uma vez a dor pungente, pensa estar livre finalmente de tanto sofrer. Pede, reza, roga sem cessar e repete o pedido e suplica que não seja enviada de novo para o deserto do abandono. Em resposta, recebe o anúncio de novos e mais atrozes tormentos. Só na derradeira época de sua vida, e nem então de todo, termina esse martírio. Acresce que a persegue com incrível veemência um medo inexplicável que a desorienta, a atordoa e pouco a pouco se desenvolve em verdadeira angústia, pondo-a em agonias. A dúvida se as suas boas obras agradam a Deus. O receio tenaz, constante, apavorador, de por suas imperfeições tornar-se indigna das graças divinas, de um dia ser infiel a Jesus. Costuma esse receio invadir-lhe o espírito de vez, repentinamente, sem causa que lhe possa indicar. Acompanha-a por toda parte em todas as obras, nas caminhadas pela cidade, nos trabalhos na cela, nas orações na igreja, até nas horas dos êxtases. Penetra as fibras mais sensíveis de seu ser, com tal violência que, pálida, insensível, extenuada, desmaia nos braços dos que a assistem. Recebe ela, embora a certeza de agradarem a Deus suas obras, esteja-lhe garantida a proteção divina, obtenha a promessa de, sustentada pela graça, nunca mais cair em pecado mortal. Tranquilidade completa, livramento total deste medo, segurança absoluta não lhe serão dados. Viverá até a morte nessa alternativa cruciante, o gozo inefável da amizade divina e o medo aterrador de perder essa amizade. A tranquilidade absoluta, e está aí uma lição valiosíssima para as almas aflitas. Nunca Margarida as teve, só a terá no céu, e quando amorosamente se queixa: Senhor, são grandes as coisas que me mostrardes,
Mas não me dais nenhuma segurança. Só houve essa resposta. Não terás a tranquilidade, e não a terão por ti os que te dirigem, enquanto viveres. Só a poderás ter ao entrar na glória. Mas Margarida não mudou de ânimo em tais penas. Era de índole sumamente corajosa, e coisa alguma demovia de seu intento. Nem a exaltavam as finezas celestiais, nem a abatia o sofrer excessivo. Dominava-lhe a vida um grande princípio: cumprir a vontade de Deus em tudo quanto lhe acontecesse. Jamais declinou dessa norma. Estava ela uma vez em grande tristeza. Aparece-lhe o benigníssimo Senhor e, lançando-lhe um daqueles olhares de ternura infinita, diz: Minha filha, tu estás em grandes penas hoje. Pede-me o que quiseres. E ela, receosa de perdê-lo: Senhor, que nunca mais eu vos ofenda. Jesus responde: Mas não procuras então o reino eterno da glória? E ela responde mais uma vez: Só vos peço nunca mais vos ofender. Depois enviai-me para onde quiserdes. Não a abandona por um momento sequer esta ânsia de servir a Deus. É também a última razão que ora lhe tira a tranquilidade, ora a faz ansiar pelo consolo espiritual. É porque receio, Senhor, afastar-me de vós, sumo bem meu, que desejo as vossas visitações. Sem vós não poderei perseverar. É neste desejo que encontra a força de resignar-se quando a mão de Deus a deprime. Senhor, nem que me pareçam meus tormentos muito acima de minhas forças, por nada os tenho, desde que vos agradem. Mas ainda deseja ser atormentada com a condição de inseparavelmente ficar unida ao seu Senhor. Desde que estejam de vosso agrado, ó Senhor meu, agradáveis me são as tribulações, e prestes estou a recebê-las. E nem que soubesse que, para castigo dos pecados, se devia perder eternamente, não deixarei de servi-lo e cumprir sua santa vontade até o fim da vida. Esse desapego de si mesma a faz exclamar: Ó meu Deus e meu Senhor, 1000 vezes prefiro ser mandada viva para o inferno, mas purificada do pecado, a viver coroada na vossa glória, se possível fosse, sem uma perfeita purificação dos meus pecados. Era de ver o contentamento que tais disposições davam ao Supremo Glorificador das almas humildes, que se compraz em manifestar-se aos puros de coração, e maiores contas faz da vontade que da ação. Não uma, senão muitas vezes em aparição, a estimula a correr a passos largos nessa estrada dos bons desejos. Lhe elogia a ardente e firme vontade que tem de servi-lo. É a pureza de intenção até nas mínimas coisas. Minha filha, diz um dia o clementíssimo Senhor, honrar-te-ei em tua vida e depois de tua morte, por causa de teus fervorosos desejos de me agradar e da pureza de intenção e teus pensamentos, palavras e ações. Conhecer a vontade de Deus era, pois, suprema aspiração de Margarida. 2 meios poderosíssimos para esse fim usava: grande recolhimento e oração contínua. Já no princípio de sua conversão, e mais ainda depois da entrada da Ordem Terceira, passava grande parte das manhãs na igreja, onde o Senhor lhe indicara um cantinho isolado. De volta à casa, fechava as portas, trabalhava um pouco, mas rezava muito. Cresce com o andar dos anos em estabilidade e firmeza esta união com Deus, pelo que ouviu este consolo divino. Devido ao teu constante desejo de me servir e teu receio de me ofender, teu comer e beber, teu dormir e vigiar, teu silêncio e tua conversa, tudo em ti já é oração. Chegar-se alguém a tão perfeita união com Deus e tão absoluto governo sobre os sentidos não se alcança sem luta. É lei geral para todos esta verdade, e o era também para Margarida. Trabalha a graça suavemente na alma do homem, não a leva de arranco para as esferas sobrenaturais, nem lhe modifica a natureza e nem a purifica de vez e por milagre das inclinações naturais ou de seus defeitos. Longos anos de esforço heróico e lutas passaram-nos os santos todos, e nem sempre sua vontade resistia às inclinações, onde não se livraram dos pecados. Era sua vida um cair e levantar-se da queda. Consolo é esse, muito grande, para todos que se decidem à perfeição. Enganado anda o cristão que, decidido a servir a Deus, desanima ao cometer uma falta ou ao ver-se perseguido de tentações, por mais fortes e insistentes que sejam.
não denotam ser infrutífero nosso trabalho, só nos convencem de sermos fracos e nos ensinam maior vigilância. Queda houve sempre nos santos, porém levantavam-se imediatamente, voltando-se para Deus de coração contrito. Fê-lo sempre Margarida, naqueles tempos em que sua única aflição era cumprir a vontade de Deus, e já andava favorecida sumamente por benefícios celestiais. Nem de todo se podia subtrair à influência do seu caráter fogoso, ou dos homens com os quais convivia. Já em outro lugar apontamos as tentações que sofria do demônio e como resistia. Não a desanimava este longo e aborrecido combater. Humilde e obediente ao seu confessor, compreendeu perfeitamente se é essa a situação verdadeira do homem enquanto peregrinar na terra. Foi-lhe isto de salvação. Entendeu, e muito de acordo com a realidade que, enquanto neste corpo estivesse, nunca teria sossego absoluto. Aceitou a situação. O ser inevitável, a luta a estimulou a vigiar os movimentos do coração com o máximo rigor. Serviu-se dos meios que na igreja encontrava e venceu. Qual era, entre tantos esses meios? Não foram os milagres que obrara, nem as visões que recebia. Foram, muito antes, os simples recursos espirituais que tem à mão qualquer um de nós, fé robusta e inabalável e a frequência dos sacramentos. Quanto à primeira, vale-nos o testemunho de seu biógrafo. É o seguinte: por mais que se sentisse inundada de doçura e consolo interiores, por mais que parecesse iluminada pelos raios da sabedoria sobrenatural, jamais teria aceito ponto algum que se afastasse da doutrina católica. Quanto à segunda, mais adiante trataremos de sua comunhão frequente. Por ora, nos basta observar que, por ordem expressa de Cristo Senhor nosso, se confessava todos os dias, sujeitando ao julgamento de seu confessor não só os pecados, como faz a grande maioria dos cristãos, senão o punha a par de tudo quanto em sua alma se passava, seus pensamentos, seu desejo, suas aversões, suas faltas, por pequenas que fossem, e mormente todo o trabalho interior da graça que a vinha iluminando. De como Deus exigia grande recolhimento e do rigor com que tratava sua fiel serva, exemplos frisantes temos contados por Frei Junta, dos quais podemos citar alguns. Sucedeu forçarem-na um dia algumas senhoras, condoídas da extrema fraqueza em que vivia a serva de Deus, a comer em sua presença alguns figos secos que trouxeram. Deixou-se vencer Margarida pelas instâncias importunas. Custou-lhe, porém, caro esta condescendência. Tendo saído as senhoras, apareceu-lhe o misericordioso Senhor, repreendeu-a severamente e, dizendo não mitigasse os rigores da abstinência e continuasse a viver longe do trato dos homens, se quisesse gozar as visitas celestiais e as consolações de Madalena, que é aos pés de Jesus em Betânia. Impôs esse retraimento como condição indispensável da revelação de mistérios divinos. Nem com as senhoras que na enfermidade a assistiam lhe era lícito falar à vontade. Em voz baixa e em resumidas palavras, havia de dizer o estritamente necessário e sem olhar para o rosto de quem lhe falasse. À medida que mais raramente com elas conversares, dissera ao Senhor, mas frequentemente entender-me-ei contigo. E se observares exatamente e devotamente esse gênero de vida, revelar-te-ei grandes coisas e utilíssimas não só para ti, mas também para os outros. Diante dessas ordens formais, pode admirar-se alguém de que esta fidelíssima esposa de Jesus fugisse à convivência de todos? Não encontraremos aqui a explicação cabal da aparente dureza no tratamento dispensado ao filho? Quando Deus fala, calar-se-ão as criaturas. Norma é inviolável para quem entende a perfeição. Compreendera-o Margarida e o executava. Nem que o mundo a julgasse mal, ou tomasse por ingrata ou singular, não deixava de cumprir as ordens dadas. Já dissemos que, por respeito às virtudes dela, muitas famílias a convidavam para madrinha, ofício esse que sempre foi tido em conta de muito honroso. Nos primeiros anos depois da vida em Cortona, aceitava tal honra. Mais tarde, a recusava constantemente, por ser ocasião de distração e trato com a gente. O que a interessava era adiantar-se em virtude, daí se ocupava quanto menos pudesse da vida e dos negócios alheios.
Só julgava a si mesma, jamais os outros, escreve Bevenhati. Sendo nisto digno exemplo para muitos que se tomam por devotos e mais observam a vida alheia do que a própria. Tamanho era o cuidado de não lhe faltar um ponto às ordens recebidas, que frequentes vezes e com fervorosas súplicas pedia a Deus a separasse totalmente do mundo, concedendo licença de morar numa cela isolada fora da cidade, para dali nunca mais sair, favor esse que só obteve nos últimos anos de sua vida. Por ordem de Jesus e se entregando aos cuidados paternais da divina providência, despediu então, não obstante enferma e exausta, a única criada que mantivera consigo. Maiores aflições lhe davam vigiar seu próprio coração, distinguir bem entre os sentimentos naturais e as inspirações da graça divina. Impor silêncio ao coração ao perceber o toque da graça, um penoso trabalho era, e, posto que não aborrecia trabalhos, e generosa e vigilantíssima era sempre, houve horas de enfraquecimento e inadvertência. Levava a excessos a ânsia de consolações celestiais, ou receio infundado de não agradarem a Deus suas obras, de não lhe servir quando pudesse. Assaltavam-na pensamentos vãos e inúteis, ou importunava-lhe o espírito a aflição exagerada pelos pobres e infelizes. Vinha então o Senhor a repreendê-la e avisar que facilmente em pecado podia degenerar tal excesso. Passado o momento de fraqueza, mostrava tão veemente remorso e tamanha presteza de reparar o mal feito, que logo lhe eram perdoadas as faltas. As repreensões de Jesus seguiam-se, pela grandeza do arrependimento, as mais suaves consolações. Exemplo disso temos no que disse o Senhor para animá-la um dia de grande tribulação. Pensas então que Madalena se manteve nesta pureza de que falas, de modo a lembrar-se continuamente de mim, sem interrupção alguma? Digo-te que não foi assim. Perseverava no desejo incessante de me agradar e na vida mortificada. Entendeu Margarida, ensinada pelas fraquezas havidas, ser necessária vigilância contínua até a hora da morte. Experimentar outro sim que não se devia entregar aos impulsos momentâneos, por bons que parecessem. A fim de fechar de vez a porta a este mal, não obstante passasse quase o dia inteiro em meditar os mistérios divinos, destinou umas tantas horas para recitar certas orações determinadas, que, de então por diante, jamais omitiu. Observava com máximo rigor o horário que compusera para orações e trabalhos, no qual, de escrupulosa que era, para não perder o tempo, fixara já de antemão como empregar os raros momentos livres. Aliás, não era fácil isso, que da oração passava para o trabalho e do trabalho para a oração. De tão grande zelo era neste ofício da santa vigilância e do trato interior com Deus, que muito a miúdo e com grande cuidado se examinava se em algum ponto tinha faltado a mesma. Se por acaso lhe sucedesse ter tratado durante o dia, sem necessidade com pessoas seculares, e ter ouvido ou dito algo que se referisse a interesses profanos, de noite não esperava nenhum reforço espiritual e ficava acordada, não lhe dando repouso a rigorosa penitência que fazia e íntima aflição que sentia. Tudo isso sumamente agradava ao divino amante das almas aflitas. Numa dessas noites lhe disse: por essa vigilância constante te tornas digna de novas graças. E declarando o zelo que tinha por ela, acrescentou: nada procures senão a mim, mas eu te procuro com muito mais atenção. Tu me abandonas e de mim te esqueces ao menor pensamento que te sobrevém, mas eu não te posso deixar, nem me esquecer de ti. Perdoo-te, todavia, como a minha filha, e te abençoo. Guarda a pureza de teu coração até o dia em que fores chamada, e seja ordenada e proferida segundo a minha vontade toda palavra que de teus lábios sair. Esforçamo-nos por descrever, seja em pálidas cores, a vida interior de Margarida, resultado que foi de seus heróicos esforços. Desenvolve-se dia a dia a intensidade de sua união com Deus e chega ao auge da contemplação, depois que fora morar na solidão da cela que Jesus lhe indicara, nas imediações de Cortona. Então é isso, pessoal. Aqui acabamos mais uma parte da vida de Santa Margarida de Cortona. Santa Margarida de Cortona, rogai por nós. Até o próximo vídeo.